Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, esta paz maravilhosa que excede todo entendimento. Vamos começar o nosso estudo bíblico hoje, mas vamos começar orando. Mas antes da nossa oração, eu quero dizer para os amados irmãos que eu recebi de Deus um entendimento para que nós começássemos o nosso estudo por estudar a pessoa do Espírito Santo. Estudar o Espírito Santo porque é Ele que nos dá a sabedoria, o discernimento, que abre as nossas mentes e o nosso coração para o aprendizado da santa e poderosa Palavra de Deus. Eu tinha prometido aos irmãos durante toda a semana que nós estudaríamos o livro de Mateus. Mas essa era a vontade do homem, do professor, do pastor Chico Chagas. Mas a vontade do Senhor nosso Deus é para nós iniciarmos os nossos estudos pelo estudo do Espírito Santo. Vamos começar estudando o Espírito Santo. E eu tenho aqui uma observação a fazer. Se você está acompanhando pelo celular, ou pelo computador, ou pelo notebook, bom seria que você tivesse no computador ou no notebook. Mas se você não tem acesso, você pode acessar pelo seu celular mesmo, como está fazendo agora. Pelo notebook ou pelo computador, você bota www.pastorchicochagas.com.br e quando você entra no site do Pastor Chico Chagas, o som da rádio Pão da Vida já entra automaticamente. Mas vamos fazer esse estudo orando a Deus para que o seu Santo Espírito esteja sobre nós e dentro de nós, nos iluminando para o aprendizado da sua palavra. Eu oro pedindo também o entendimento da palavra para mim que vou ministrar esse estudo, pois sem o Espírito Santo do Senhor, nada podemos fazer, nada podemos ensinar e muito menos aprender. Aí eu tenho uma recomendação a fazer a você. Se você está na sala de sua casa, onde existe barulho, é bom que você esteja num lugar silencioso, em paz, para aprender a palavra de Deus desta forma. O silêncio é muito importante nesse momento. Vamos antes rodar um hino do Espírito Santo, enquanto você procura um lugar adequado para você ficar. Após esse hino, nós vamos fazer uma oração a Deus, pedindo o entendimento da sua santa palavra. Amém? Muito bem, queridos e amados irmãos, chegou a hora da nossa oração inicial para darmos início ao nosso estudo. Vamos orar, vamos falar com Deus, para que Ele coloque sobre nós a sabedoria do seu Espírito e o entendimento da sua palavra. Soberano Pai, eterno e poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, com os nossos corações cheios de alegrias, pedindo que o Senhor derrame sobre todos nós, nos quatro cantos do mundo, a unção do Teu Espírito, o discernimento, a sabedoria para aprendermos a Sua palavra. Pai, existem muitas pessoas, Senhor, que não têm conhecimento da Tua palavra, mas agora serão iluminados, cheios do Teu Espírito, para aprender de Ti, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre todos o Teu Espírito neste momento. Que cada palavra dita nesse estudo entre em seus corações, na sua mente, e lhes dê aproximação maior, intimidade maior contigo, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e pelo poder que há no sangue do Teu Filho amado. Abençoa cada um, meu Deus, para que aprendam agora a Tua santa, maravilhosa e eterna palavra. Amém, Senhor. Meus amados queridos irmãos, nós queremos começar estudando o Espírito Santo do Senhor. Eu quero fazer uma explanação, primeiro, antes da gente dar início realmente ao estudo sobre o Espírito Santo, falando a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Há muitas pessoas que dizem 7 Espíritos, então Deus tem 7 Espíritos. E as pessoas às vezes ficam confusas com relação a isso quando escutam pregadores, ministradores do Santo Evangelho falar sobre esses 7 Espíritos. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, está escrito: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Aqui está tipificado os 7 Espíritos de Deus. A expressão 7 Espíritos de Deus chama atenção quando lemos o Apocalipse, pois só existe um Espírito de Deus, ele é único. E como então seriam 7, né? O propósito desse termo é de se referir à presença plena do Espírito Santo nos últimos dias,
como está relatado em Joel, capítulo 2, versículos 28 a 30. Abra sua Bíblia aí, vamos ler Joel, capítulo 2, versículos 28, 29 e 30. Livro do profeta Joel, capítulo 2, abra aí. 28, 29 e 30. Diz assim a palavra. Diz assim a poderosa palavra. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. A palavra sete em hebraico é a mesma para jurar ou garantir, trazendo também o sentido de estar cheio ou completo. No Apocalipse, o número 7 demonstra que está perto de ser concluída a vontade de Deus para a humanidade. Por isso traz uma sequência de números 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus significa manifestação perfeita do Espírito Santo. Mas o que significa os 7 Espíritos de Deus? Vamos refletir sobre a manifestação plena do Espírito Santo no Apocalipse, estudando a expressão 7 Espíritos de Deus. Sobre quem o Espírito vai se manifestar? Os primeiros 2 textos, que traz a expressão 7 Espíritos de Deus, mostram sobre quem ou quais pessoas receberão esta manifestação completa do Espírito Santo. Como está escrito às igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. As 7 igrejas da Ásia, para as quais o apóstolo João escreveu cartas, estavam representadas por 7 candeeiros, onde se acendiam as lâmpadas. No Antigo Testamento havia o candelabro, que devia permanecer aceso no tabernáculo diante de Deus, como está em Êxodo capítulo 27, versículo 20. E agora, a luz de Jesus deve brilhar através de sua igreja, como está em Mateus 5,14. Pois os 7 candeeiros são as 7 igrejas, do Apocalipse 1,20. Apocalipse 3,1. Ao anjo da igreja, referindo-se ao pastor, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O apóstolo João também viu Jesus glorificado, segurando em sua mão direita 7 estrelas. Apocalipse 1,16. E o significado é que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Apocalipse 1,20. A palavra anjo tem um sentido de mensageiro e por isso é usada para representar os pastores das igrejas. João precisava usar este tipo de linguagem figurada para preservar a imagem dos pastores diante da grande perseguição que viviam naquela época. A visão dos 7 candeeiros e das 7 estrelas, representando as 7 igrejas e os 7 pastores relacionados com a expressão os 7 Espíritos de Deus, significa que o Espírito Santo vai se manifestar de maneira plena sobre as igrejas e os pastores nos últimos dias, trazendo um grande avivamento, como está em Marcos 13:10. Vamos ver Marcos 13:10. Abra aí, Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho, é o segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 13, versículo 10. Vamos conferir. Olha o que diz a palavra. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, mas o que vos foi dado naquela hora. Isto falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Marcos capítulo 13, versículos 10 e 11. O Senhor ordena a pregação da sua santa palavra, dizendo que os pregadores, os pastores, seriam direcionados pelo seu Santo Espírito. O número 7 para as igrejas e pastores indica um aperfeiçoamento sobre o povo de Deus e seus líderes, que suportarão as perseguições dos últimos dias. O Espírito quer se manifestar sobre as igrejas e sobre os pastores. Como o Espírito vai se manifestar? Os 2 outros textos que citam a expressão 7 Espíritos de Deus revelam a forma de sua manifestação, além do propósito da manifestação plena do Espírito Santo nos últimos dias. Fogo, manifestação através do fogo, Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O apóstolo João viu diante do trono de Deus 7 tochas de fogo, que disse representarem os 7 Espíritos de Deus.
O trono de Deus representa o lugar de sua justiça, como está no Salmo 45:6. Jesus virá como juiz para julgar e fazer justiça sobre o seu trono. Hebreus 1:8. As tochas de fogo são símbolo do temor a Deus. Está em Gênesis capítulo 15, versículos 17 e 18. Vamos conferir? Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15. Foi nesse momento que o Senhor fez um pacto com Abraão. E diz assim, Gênesis 15, 17 e 18. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Outra manifestação do Espírito é o poder, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz, então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ainda diante do trono de Deus estava um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que o apóstolo identifica como sinais dos 7 Espíritos de Deus na vida de Jesus. Os chifres são símbolos de poder, sempre representados sobre animais, que têm grande força, como está em Zacarias, capítulo 1, versículo 21. Quanto mais chifres e maiores, maior é o seu poder, como está em Daniel 8, versículos 6 e 7. Os olhos indicam a visão completa sobre todas as coisas. Após ser morto, o Cordeiro de Jesus assumiu pleno conhecimento e poder. Como Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Os 7 Espíritos de Deus, representados por 7 tochas diante do trono de Deus, 7 olhos e 7 chifres do Cordeiro, mostram que para receber a plenitude do Espírito Santo é necessário estar diante do trono do Cordeiro. Primeiro é preciso passar pelo fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor, como está em Hebreus 12, 29. Somente através do Cordeiro, que sabe todas as coisas na sua onisciência e pode todas as coisas na sua onipotência, é que podemos receber a presença plena do Espírito Santo. Quem não tem Jesus, não tem o seu Espírito. É o que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O Espírito Santo se manifesta diante do trono do Cordeiro. Em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A profecia de Isaías se cumpriu sobre Jesus Cristo, como está em Lucas 4,18, pois se referia especificamente ao Messias, de Isaías 11,1. Com esta mesma intensidade, é prometida para os últimos dias, quando acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, como está em Joel 2,8. A plenitude do Espírito Santo irá revestir sua igreja para capacitar a obra missionária, proporcionando o retorno do Senhor, como está em Marcos 13,10. Por isso que você está sendo capacitado pelo Espírito Santo. Às vezes você está pensando assim, puxa, não estou entendendo nada. Calma. Calma que você vai fazer umas anotações, vai entender e o Espírito de Deus dirigirá o seu entendimento. A lista deste estudo traz 7 características do Espírito Santo. O Espírito do Senhor. O Senhor é Adonai, dono ou proprietário. Quem tem o Espírito Santo precisa reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo, como está em Lucas 2,11. Espírito de sabedoria é ser sábio, é uma capacidade do Espírito Santo para nós enfrentarmos as dificuldades nos últimos dias, nos últimos tempos. O Espírito de entendimento, os escolhidos não serão enganados pelo inimigo, porque terão discernimento de Deus através do seu Santo Espírito, como está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22. O Espírito de conselho. O Espírito Santo, ele é consolador para aqueles que precisam de ajuda, como está em João 14, 26. O Espírito de fortaleza. O Espírito Santo dará uma força espiritual para ajudar os servos de Deus a vencer as tribulações, como está em Apocalipse 7, 14. O Espírito de conhecimento. Conhecer a Deus é o propósito do Espírito Santo sobre todos os crentes. O espírito de temor do Senhor. É preciso temer a Deus em respeito à sua autoridade, como está em Eclesiastes 12, 13. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo que será derramada sobre os pastores, sobre as igrejas, sobre os irmãos,
para que perseverem diante das tribulações dos últimos dias, também sobre todos os crentes fiéis que vivem a vida diante do trono de Deus e irão receber Jesus Cristo como Cordeiro Santo e se encontrar com ele no grande arrebatamento. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo. Não esqueça isso. Jesus está voltando e antes precisa preparar a sua igreja, revestindo-a com seu Espírito de uma maneira especial e completa. Você precisa ser, meu amado irmão, minha querida irmã, um ser espiritual. Nós vamos ouvir mais um hino para descontrair um pouco. Logo depois vamos dar sequência ao nosso estudo. Agora vamos ouvir um hino maravilhoso com o coral de jovens Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Logo depois vamos dar sequência ao nosso estudo. E prepare a sua caneta, prepare aí a sua Bíblia, para que você possa realmente fazer algumas anotações para o melhor aprendizado da Palavra de Deus e de conhecimento do Santo Espírito do Senhor nosso Deus.